Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Roberta Carbonari. Olá, eu sou a Alessandra Feltri, estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E neste episódio vamos continuar conversando sobre a Ana, que está empenhada em melhorar sua saúde, a musculatura, emagrecer e se mover com saúde. Exatamente, Beta. No episódio passado, ficamos sabendo que a Ana estava com sobrepeso e iria iniciar mudanças na alimentação e estilo de vida para aumentar sua massa muscular e perder gordura corporal. Alguns meses se passaram e os ajustes na alimentação e na nova rotina de atividade física deram ótimos resultados, mas só até certo ponto. E a sua composição corporal, que ainda precisa melhorar um pouco, ficou estacionada. E nas consultas subsequentes, a nutricionista notou, conversando com a Ana, que o sobrepeso não era exclusivamente causado pela alimentação, mas também pela ausência de atividade física. A Ana estava passando por uma fase de muito estresse no trabalho também, e com dificuldades para dormir. E isso estava alterando não apenas seu metabolismo, como seus níveis hormonais, mas também prejudicando a qualidade de vida em outras áreas. Técnicas para gerenciar o estresse e uma rotina de higiene de sono foram então implementadas, buscando corrigir alguns destes desequilíbrios. E agora, com um plano alimentar já bem estabilizado e um estilo de vida mais equilibrado, a Ana pode ir aprimorando sua saúde em diversos aspectos. Por exemplo, durante a perimenopausa e principalmente próximo e após a menopausa, é comum surgirem problemas nas articulações e ossos. Fica mais difícil ganhar e manter a massa muscular. E hoje vamos nos aprofundar nos temas do episódio passado, mas trazendo dicas para melhorar o desempenho físico, otimizar o resultado dos treinos e atingir então um emagrecimento sustentável, ajudando a manter mobilidade e articulações saudáveis. E vamos continuar com a nossa querida Andréa Naves, educadora física, nutricionista, atleta de crossfit, mentora em nutrição esportiva de excelência. Eu já vou começar, Déia, como sempre, fazendo as minhas perguntas, tá? Quando a gente lê um pouco aqui sobre o que está acontecendo com a Ana, teve uma questão que a gente chegou a abordar de uma forma mais superficial no primeiro episódio, mas que fala especialmente da questão do sono, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que o sono prejudica, como que o sono impacta realmente a questão da massa muscular. Dormir pouco faz eu perder massa muscular? Como é isso? Vamos contar para o Com pessoal. certeza. Além de fazer perder massa muscular, faz você ganhar mais gordura, né. Então, Opa, dormir é muito importante. Eu costumo dizer que o corpo gosta de rotina. O nosso corpo gosta de disciplina, ele gosta dos horários para as coisas, né, que nós chamamos de cronobiologia, né. Então o nosso ritmo hormonal, que vai dizer a hora da gente dormir, a hora da gente acordar, ele é muito importante para a garantia do estado fisiológico em equilíbrio e saudável, né. O corpo gosta, quando eu falo que o corpo gosta de ritmo, é que ele gosta de dormir mais ou menos na mesma hora, ele gosta de acordar mais ou menos na mesma hora, de fazer as refeições mais ou menos na mesma hora. E quando eu falo mais ou menos, os estudos falam até 1 hora para mais, 1 hora para menos. Então, se eu vou dormir habitualmente às 9h30 da noite, se eu dormir um dia 10h30 e um dia 8h30, tá tudo certo, né? O corpo entende que está dentro do período de dormir. Se eu acordo a maior parte das vezes às 7 da manhã e eu acordar um dia às 8, um dia às 6, também tá tudo certo, né? Só que o que acontece, que a gente vê hoje em dia, é que as pessoas perderam a capacidade de criar rotina para muitas coisas, inclusive para comer. Aliás, principalmente para comer, né? Porque às vezes ela não come de manhã. Ah, não tem fome de manhã, então não come de manhã. E de manhã é onde o nosso. Porque assim, quem rege o nosso ritmo hormonal é um relógio periférico, que nós chamamos de o relógio central, né? E a gente tem o nosso clock gene, o gene que regula o relógio. E a gente tem os relógios periféricos, no músculo esquelético, inclusive, né? No músculo, no pâncreas, no sistema adiposo. E esses relógios periféricos vão dando organização para todo o meu dia a dia. Quando eu acordo e não faço a refeição pela manhã, por exemplo, isso gera uma disrupção desse relógio biológico, gera uma disrupção desses relógios periféricos. E de manhã é o momento mais importante para a gente tem mais sensibilidade à insulina, tem mais sensibilidade à glicose, a gente consegue utilizar a glicose muito melhor como fonte de energia. Então, comer de manhã, na verdade, de manhã é o melhor momento para comer, quando a gente pensa nesse equilíbrio. E por que eu estou falando isso? Porque tudo isso tem a ver com o sono, vou chegar lá. Então, o equilíbrio, o comer de manhã, vai determinar o que você vai comer ao longo do dia. Então, de manhã, a gente tem os relógios periféricos que vão ajudar a gente a regular esse metabolismo de insulina e glicose. Então, o café da manhã é importante. Aí a gente tem o almoço. Comer mais ou menos todos os dias no mesmo horário. O almoço também é importante, mas a maior parte das pessoas vão treinar na hora do almoço. Ou um dia almoça às 2 da tarde, outro dia almoça meio-dia, ou não almoça, né? Também existe uma disrupção no padrão de comportamento do almoço, que é muito importante para regular o que vai acontecer no final do dia. Então, o que a gente observa é que as pessoas que não fazem o café da manhã e que não fazem o almoço e que não têm um sono adequado, elas comem mais no final do dia.
de uma forma compensatória e até hormonal. Então, ela passa a ter um desejo por alimentos maior no final do dia. Por quê? Porque a gente tem ali um desequilíbrio na produção de serotonina, um desequilíbrio na produção de cortisol, que está relacionado com o estresse, que façam que essa pessoa tenha mais vontade de comer no final do dia. Aí chega no final do dia, ela quer comer tudo. Ninguém vai comer um Pode prato de falar, ela salada quer mista. chutar o pau da barraca, é o Pau que da você ia barraca. falar. Ela não vai comer um balde de fruta, ela vai comer chocolate, bolo, doce, ela vai querer pão, ela vai querer carboidrato, de preferência carboidrato com gordura, né? Aquilo que causa a liberação de dopamina, que dá prazer, que vai deixar, ai, que gostoso, comer uma comida gostosa, né? E que conforta, que traz esse conforto. Aí chega à noite em casa, né? Se ela não conseguir comer no final do dia, porque também muitas vezes as pessoas não conseguem fazer o lanche da tarde, porque tá na loucura do trabalho, tá não sei o quê, né? Não faz o lanche da tarde. Aí chega na noite em casa, morrendo de fome. E aí, nesse morrendo de fome, ela também vai optar por alimentos mais palatáveis, por alimentos que trazem mais conforto. E, de novo, vai ser o carboidrato com a gordura, né? Ela vai querer comer um sanduíche, ela vai querer comer uma massa, ela vai querer tomar um vinho para relaxar, por exemplo, ela vai querer comer, né, ou um álcool, seja uma bebida alcoólica que seja para relaxar. E isso vai gerando um ciclo vicioso, porque esse comportamento à noite, esse super consumo alimentar à noite, desregula a produção de melatonina, porque o excesso de insulina e de glicose faz com que a gente tenha uma redução na produção de melatonina. E aí a indução do sono fica prejudicada. E o acúmulo de gordura vai se dar ainda maior, porque no momento em que eu devia estar gastando energia, eu estou guardando energia, né? E ainda, assim, é um ciclo que alimenta o próximo dia, né, porque no dia seguinte a pessoa realmente não tá com fome, porque comeu muito na noite anterior, Não vai né, fazer o tá café da manhã. enjoada, as pessoas costumam, né, no consultório falar: "Ai, é que eu acordo um pouco enjoada", eu falo: "Então me fala sobre o Aham, dia anterior", né, me fala sobre o dia anterior, exato. porque talvez seja ali. E tem uma outra questão, né, quando a gente fala de sono, o exercício físico beneficia, quando a gente fala higiene O de sono, não é sono. só fazer um ritual né, meditativo no meio da noite ou Não. tomar um chazinho. O exercício físico é um parceiro, um aliado da qualidade de sono. Queria que você falasse um Sim. pouquinho sobre isso. Porque assim, o músculo produz vários hormônios que sinalizam o cérebro, né, então a gente tem ali, por exemplo, BDNF, a gente tem interleucina 6, a gente tem várias substâncias produzidas pelo músculo esquelético que sinalizam o cérebro, que ajudam o cérebro a produzir os neurotransmissores, que são os cochichos entre os neurônios, né. Então a neuroplasticidade cerebral acontece porque a conversa entre os neurônios se dá pelos neurotransmissores, pelos hormônios produzidos no cérebro. Então, o músculo esquelético consegue potencializar, além de produzir esses hormônios e sinalizar o cérebro nos seus receptores cerebrais, o próprio cérebro passa a produzir mais. Então, o exercício começa a solidificar essa conversa entre os neurônios e a produção desses neurotransmissores que fazem com que a gente tenha um sono mais adequado. Aí as pessoas falam, mas se eu treinar perto da hora de dormir, eu fico muito excitado. Existem duas recomendações que eu sempre dou para as pessoas em termos de pensar em qualidade de vida geral, tá? Primeiro, quanto mais cedo ela comer à noite, conforme escurecer, melhor. Então, se ela conseguir comer até umas 7h30 da noite, eu coloco o paciente 7, 7h30, seria o perfeito, o ideal. Então, a última refeição deveria ser feita por volta de 19, 19h30. E o exercício físico também. Mas se a pessoa não tem horário para treinar, e ela só vai treinar às 9 da noite, treina às 9 da noite, a gente dá um jeito no sono depois, entendeu? Porque entre não treinar e treinar às 9 da noite, eu prefiro que ela treine às 9 da noite. O mundo ideal, a gente tem um mundo ideal, mas nem sempre a gente consegue o mundo ideal, né? Então, assim, o exercício, ele vai ajudar a solidificar o sono na produção desses hormônios, vai fazer com que o músculo esquelético produza esses hormônios para fazer com que você tenha um ciclo de melatonina e cortisol mais adequado. Então, você vai ter uma produção mais adequada de cortisol, menor de cortisol e maior de melatonina. Então, exercício físico e alimentação adequada antes de dormir, ela é fundamental para que a gente tenha um sono adequado. Tá? E tem uma questão que eu acho importante a gente trazer aqui para os nossos ouvintes, porque normalmente a gente vai ouvir, né? Mas é que eu não treino à noite, por isso não eu tenho dificuldade de dormir. Para Mas dormir. será que você também não tem dificuldade para dormir se você está com a TV ligada ou com a tela do celular Sim, rolando na sua frente? sim, Também tem. Então troque. Troque uma dificuldade por outra que a longo prazo vai ajudar muito mais, né? sim. Troque uma E a dificuldade gente por outra. pode melhorar isso, colocando, por exemplo, proteína pós-treino. Porque se esse indivíduo treinou e eu coloco uma fonte proteica depois do treino dele, por mais que isso ainda seja tarde, né, pensando em horário da noite, assim, as proteínas são aminoácidos, vão virar aminoácidos. Esses aminoácidos vão virar neurotransmissores, que vão ajudar a solidificar o sono. Então, o problema é que a pessoa não pode querer comer sei lá, um bolo depois que treinou de noite, né? Ela deveria tomar uma dose de proteica ou um alimento mais proteico, um iogurte, por exemplo, né? Que a gente tem vários estudos com iogurte, que além da questão da proteína, tem ali os vários compostos que vão ajudar na microbiota intestinal, que vai ajudar nessa produção hormonal para o sono. Então, a gente tem estratégias nutricionais para minimizar o impacto que o exercício traz nessa superexcitação noturna, né? E eu queria deixar 2 pontos aqui para a gente também esclarecer a ideia. Um é sobre esse momento aí noturno, se realmente esse paciente, esse indivíduo não tem como treinar em outro momento do dia, a gente
quer que ele treine mesmo que seja à noite, quais os suplementos a gente conseguiria, ou quais os nutrientes a gente conseguiria deixar ali nesse momento noturno para promoção de um relaxamento também, porque é tão importante a gente sair de uma atividade que é estimulante e, na sequência, ter uma estratégia que seja relaxante. Sobre a produção aí de neurotransmissores, você trouxe a proteína, inclusive, nesse momento de um consumo proteico após o treino para melhorar essa produção de neurotransmissores, seria interessante alguma escolha de alimentos com uma quantidade baixa de carboidratos, sem ser um carboidrato de índice glicêmico também, para favorecer a entrada Aveia, de por exemplo. ácidos. Aveia. Aveia, Aveia, por exemplo, pode. né, Uhum. porque ela vai ter beta-glucana, ela vai ter triptofano, ela vai ter vários nutrientes, magnésio, vitaminas do complexo B, que são cofatores da produção de Então, neurotransmissores. iogurtezinho com uma aveia depois Suco do de treino aveia. seria uma E eu opção. ainda colocaria umas frutinhas vermelhas, porque as antocianinas eu sou super fã e ajudam nesse processo inflamatório, ou um kiwi, que a gente tem vários estudos com Uhum. kiwi que podem melhorar o sono, né. Então a gente tem estratégia nutricional sim que pode ajudar, né, e pode ajudar muito. Isso me puxou uma outra pergunta, porque se tem uma coisa que acontece no meu consultório, não sei no de vocês, quando a pessoa fala: "Tá bom, agora eu vou começar a treinar. Quais suplementos?" A pessoa dia Eu 1 do estava treino. esperando a Andréia falar sobre os suplementos, sabe, assim, Dia 1 do treino, né, porque tudo bem, então ok, para eu treinar, existe essa ideia de que para que eu consiga treinar, eu preciso suplementar, né, existe essa ideia. E a gente entende, né, que o suplemento ele eu costumo dizer que existe uma parede, que é a nossa alimentação, e o que o suplemento é o quadro, né, se eu quero deixar essa parede mais bonita, se eu quero performar melhor a decoração Põe o dessa quadro. parede, eu ponho o quadro, Gostei né. disso, hein, vou te É. parafrasear. Pode parafrasear, tá autorizada, não vou pedir direitos autorais, fica à vontade. Amei. E aí, é quando eu costumo trazer essa informação, né, bom, então vamos lá, vamos ver se a sua alimentação primeiro está adequada para sustentar este treino, porque as pessoas imaginam que 20 minutos de caminhada já necessita de uma suplementação XYZ para suportar esse exercício. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sobre quando é interessante trazer uma suplementação, né, e quando que a alimentação e a organização aí da entrega de nutrientes via alimentação é, primordial. Ô Rô, você falou tudo, né, assim, antes de qualquer coisa ter essa parede bem pintada ali, né, então Uhum. tem que ter uma alimentação adequada, né. Cimento na Primeira parede. coisa é comer alimentos saudáveis, né, ter uma ingestão proteica adequada durante o dia, consumir carboidratos de baixo índice glicêmico, ter um bom consumo de vitaminas e minerais através das frutas e das verduras, então isso é a base, né. Existe um suplemento, Ale e Rô, que eu falo assim, esse para mim é um suplemento que é essencial quando essa pessoa está mudando o estilo de vida, porque é um suplemento que pela alimentação é muito difícil a gente conseguir, que é o ômega 3, né, então assim, ninguém come peixe todos os dias, né, e as fontes de ômega 3 que a gente tem na alimentação são muito limitadas, porque ou a gente tem o ômega 3 vegetal, que são das chia, linhaça, enfim, né, das leguminosas em geral, a gente tem o ácido alfa-linolênico, que não é o mais ativo, e o EPA-DHA, que é o ômega 3 mais ativo, está somente nos peixes. E as pessoas não comem peixes todos os dias. E a gente ainda tem o problema dos pacientes veganos, vegetarianos que não consomem peixe, né? Então, assim, o ômega 3 para mim é um suplemento essencial em todos os sentidos. Ali, eu preciso começar com ele, porque ele é anti-inflamatório, porque ele estimula a neurogênese, porque ele estimula a síntese proteica em indivíduos que têm consumo de proteína inadequado, porque ele tem um efeito na reparação desse músculo por ativar fatores de regulação miogênica. Ele melhora o sistema imunológico, né? Porque ele é anti-inflamatório. Então, assim, o ômega 3 tem um espectro de atuação gigantesco, né, gigantesco. E é um nutriente que, pela alimentação, é muito difícil a gente conseguir a recomendação adequada, a quantidade adequada. Seria pelo menos de 2 a 3 gramas por dia de EPA-DHA. Então, sem sombra de dúvida, para mim, se o paciente, assim, não é que ele precisa começar a suplementar quando ele começa a fazer exercício. Mas, se tem um suplemento que ele precisa escolher, o primeiro vai ser ômega 3. Depois, eu penso muito, esse paciente já com uma dieta adequada, né? Esse paciente, por exemplo, a Ana, já está com a dieta adequada, já está organizada. Aí tem uma outra coisa, o ômega 3 melhora essa questão do estresse, né? Como ele faz essa modulação neuronal, ele também regula essa produção de cortisol, ajuda nessa produção dos picos de cortisol ao longo do dia, minimizando o estresse, né? Difícil falar de estresse, porque estresse é gatilho ambiental, né? Qualquer coisa pode te dar. Multifatorial. Exato, Multifatorial, né? Qualquer coisa pode te deixar estressado. exato. Mas pode ser um adjuvante ali. E aí tá tudo organizado, tá fazendo exercício, tá fazendo alimentação adequada. Um outro suplemento que eu optaria e que eu opto sempre é a creatina.
porque a gente tem muitos benefícios com creatina, assim como o ômega 3. Tem um espectro de utilização muito importante, desde a função neurológica, porque ele reduz a neuroinflamação, reduz a neurotoxicidade, estimula lá a atividade de astrócitos. A gente tem receptores de creatina nos astrócitos, que são as células que nutrem os nossos neurônios. Então, começando da função cerebral, que para mim é fundamental. A gente tem a questão muscular, que é a principal, né? Então, ela estimula a produção lá de ATP, na verdade, estoca a fosfocreatina para a produção de ATP, faz ressíntese de ATP, melhora a função muscular, estimula a síntese proteica para o ganho de massa muscular, previne sarcopenia no processo de envelhecimento. Fantástica. Aí tem uma questão intestinal, porque a gente tem estudos mostrando que a creatina também melhora as tais junções intestinais e podem melhorar a síndrome de intestino irritável, por exemplo. Então, pacientes que têm uma desbiose, uma alteração de permeabilidade, ou têm o intestino mais inflamado, talvez usar creatina possa ser interessante. A outra questão é a saúde da mulher. Tem muitos estudos com creatina já melhorando a saúde da mulher, no sentido de regulação da produção hormonal, durante a gestação, na lactação, né, melhorando toda a fisiologia dessa mulher nesse processo não só de gestação, mas também de perimenopausa, de menopausa. Então, assim, esses 2 suplementos, para mim, são fundamentais a gente utilizar dentro de um processo de construção de estilo de vida. Então, não vou começar com eles a pessoa comendo tudo errado, né? Então, só comer bem, a gente entra com os 2. É exatamente o que a Beta trouxe, né? Não adianta você colocar um quadro. Não adianta. Levanta a Os parede quadrinhos. primeiro, depois enfia o quadro. Os 2 quadrinhos que eu Parede não tem colocaria. quadro, não tem jeito. Os 2 quadrinhos que eu colocaria seria ômega 3 e creatina, sem sombra de dúvida. Assim, são os 2 primeiros que eu trabalharia. Eu queria trazer um caso também, Beta, antes de você entrar com outra pergunta, que foi tão interessante e curioso também, né? Porque existe um momento que as pessoas estão tão corridas que elas querem otimizar todo o tempo, inclusive negociar os momentos da alimentação, né? Então, por isso que você citou tanto assim, às vezes não tem um almoço, às vezes é um horário, o outro. Mas esse momento do café da manhã, que a gente sabe que é importante, você trouxe sobre a importância desse momento do café da manhã, queria deixar 2 coisas claras. Primeiro, independentemente do horário, faça o seu café da manhã. Por favor. É importante, né? Porque as pessoas pensam que o café da manhã tem que ser 8 horas. Não, se o 6 seu da manhã. café da manhã for às 10, tá tudo bem. Se for às 9, tá tudo bem. É o ritmo biológico de cada um de nós. Mas realize essa refeição aí no período matinal. E o segundo eu não consigo, que eu escuto muito na prática clínica, eu não consigo ficar elaborando muita coisa. Tá bom, se você pegar a aveia, a fruta, o iogurte, bate tudo junto, ou um whey, bate tudo junto, coloca tudo num copo e toma. Ou começa com um alimento, né? Você sabe que teve uma estratégia que funcionou muito para uma paciente minha que há 15 anos não tomava café da manhã. Eu falei, eu não tô pedindo café da manhã, tô pedindo uma fruta. Não, tô pedindo uma fruta. Banana, tá tudo certo. Porque ela também tinha, assim, a produção, o consumo de frutas dela era baixíssimo, tipo, era uma fruta por semana. Aí eu falei, então vamos resolver esse problema. A gente precisa de umas 3 porções de fruta no dia. Vamos começar como se fosse o comprimido da manhã. É a fruta, né? E a partir daí ela falou, você sabe que eu descobri? Que eu tenho muita fome de manhã. Porque eu comi a fruta, depois eu fiquei com muita fome de manhã. Né? Porque tá mudando muita coisa. Então, pega um alimento só, põe um só. Não precisa fazer um banquete. Eu gosto de banquete. Não chego no banquete da Alê, porque o da Alê é invejável. Mas né? O café da manhã da Alê é invejável. É engraçado, porque não é um banquete, né? São coisas que realmente me levam, sei lá, 5 minutos, ou um pouco mais. Não, mas é que eu digo que você deixa lindo, né? Quando eu vejo suas fotos eu do café da monto as manhã e coisas, seus vídeos, mas eu tenho vontade de tomar outro café. Mas Eu é por isso também. que eu falei, Beta, sobre o meu café da manhã, por exemplo, você pega o meu toast... Começar pelas suas louças, eu adoro suas louças. Exato. Meu toast, a aveia e linhaça, a fruta e o colágeno, que é misturado no matcha, se eu pego a aveia, a linhaça, a fruta, o matcha e o colágeno e bato, eu tenho um shake. Então, quando eu monto meu café da manhã, é uma torradinha, eu sempre uso azeite, né, gente? Aí uma torradinha com azeite, sálvia, o drink e a fruta. Então fica 3 coisinhas que parece que, poxa, eu não vou preparar isso. Mas aí se você coloca todos os ingredientes, a forma de apresentação independe também, né? E a gente falando sobre construção de massa magra, sobre uma boa sinalização de saciedade, né? Desse controle dos hormônios da saciedade e do apetite, que é importante também uma densidade nutricional nesse período da manhã. A gente tem vários... A própria regulação do cortisol, né, pela refeição matinal, que é super importante, porque o cortisol vai estar mais alto de manhã, é um hormônio glicorregulador, e a alimentação contribui, né, com... Vocês estão falando uma coisa super importante, que assim, é ritmo. Eu falo assim, às vezes a gente pega o paciente, só de organizar a vida dele durante o dia, já dá uma super diferença. Então, essa hora que você vai fazer o café, essa hora que você vai almoçar, essa hora que você vai fazer o almoço da tarde,
tarde, essa hora que você vai jantar, essa hora que você vai fazer exercício. Se você mantiver isso organizado ao longo. Claro que a gente não consegue fazer todo dia sempre as mesmas coisas nos mesmos horários. Sim. Mas se você conseguir manter uma rotina de disciplina nos horários, isso ajuda demais já a vida da Muito. pessoa. Uhum. E aí eu Né? queria trazer uma questão importante com relação à alimentação, porque como a gente estava falando da Ana, que estava com sobrepeso, né, o que que a gente sabe? E eu observo muito isso, especialmente nas mulheres mais velhas. Mais velhas é ótimo, né, eu estou me incluindo nessa, viu, galera? As mulheres Também, tamo acima dos junto. 40 anos. Muito obrigada. Mas a grande questão é: bom, se eu tenho que emagrecer, então eu vou cortar carboidrato. E aí, se eu corto carboidrato e eu preciso de massa muscular, na verdade, eu estou fazendo algo que não vai ajudar a construir essa parede, né. Não. E você falou uma frase que eu acho que é bom a gente também, esclarecer quando a gente fala colocar carboidratos de baixo índice glicêmico. Sim. De que carboidratos nós estamos falando aqui? Dos Os carbo naturais, dos que existem, Sim, ponto, sim, né. exato. A gente não está falando Amei. para eliminar arroz, nem batata, nem nada disso, né, porque: "Ah, batata tem índice glicêmico, deixa eu comparar a tabela de". Não, a gente está falando de carboidratos, que eu chamo de carboidratos selvagens. Tudo que foi colocado na natureza Sim, chamado carboidrato para a gente comer, é para exato, comer, né. A gente está exato. falando para eliminar os carboidratos, que são aqueles que a gente nem sabe quantos tem naquele alimento que foi ultraprocessado, Industrializado. né, que é fit, que é diet, que é light protein. Nossa, No entanto, o índice glicêmico dele é terrível, Light né, porque protein, o terminou com carboidrato dele amei. o carboidrato dele está totalmente, processadaço, né. Então eu queria que você falasse sobre isso, a importância de não excluir carboidratos da alimentação de uma mulher em menopausa, É. na busca do emagrecimento e especialmente na busca de ganho de massa magra. Porque quando você se restringe de carboidrato, né, Rô, você gera um sinal para o cérebro de que você vai querer comer mais carboidrato, porque gera um estado de restrição, e todo estado de restrição gera uma produção de cortisol, e esse cortisol, de alguma maneira, vai ser compensado no ciclo vicioso de você ir atrás do carboidrato. Quanto mais você restringe, mais você quer, né? Então, e assim, e se tem um terrorismo muito grande com carboidrato. Esses dias eu vi alguém falando que a pessoa que não pode comer banana, que não pode comer aveia. Eu falo, meu Deus do céu, que desserviço para a nutrição. Porque É. aí pode Atualmente comer tem uma moda de o que não pode comer diet protein. carboidrato não pode comer carboidrato sozinho, não pode comer fruta Pois sozinha, porque é. gera um pico glicêmico prejudicial ao organismo. Aí eu me Ai, Maria pergunto, José, o que tô fazíamos ferrada. na selva? Né, catávamos Meu a lanche da maçãzinha tarde, e tô saíríamos ferrada. exato, a gente ia Carboidrato. catar a Caramba, maçã e gente, ela sair tá mostrando correndo, aqui maravilhoso aqui, ó, nas maravilhoso. câmeras. Mas eu fico pensando, no nosso ambiente natural, a gente fazia como? Pegava a fruta da árvore e saía correndo atrás do boi? Porque não Pois pode é. ser algo que não tenha proteína, que não tenha, né, então assim, eu acho importante a Ô gente trazer Beta, esse ponto aqui. eu acho super importante você falar sobre isso, mas eu acho que a gente também tem que acrescentar uma coisa aqui. Quando a gente trabalha, por exemplo, com o caso da Ana, que é uma pessoa que está buscando o emagrecimento, né? E a gente precisa adequar essa massa magra. A gente precisa cuidar da Ana em termos de saciedade. E a gente sabe que a fruta isolada, ela não dá e não gera uma sensação de saciedade como a proteína. E que em alguns casos, né, Beta, Deia, a gente tem como uma estratégia colocar a fruta, a proteína, para gerar mais saciedade, por exemplo, no momento da tarde. Agora, se você gosta muito de fruta, gosta daquele paladar mais doce depois do seu almoço, pode comer uma fruta também, não tem problema. Mas essa fruta à tarde, né, se sim ou se não, depende. Né? Depende de como a Eu gente está gosto trabalhando. A muito. grande questão aqui, Ale, é que assim, ó, as pessoas estão achando que elas não podem mais comer uma fruta, É por isso que eu porque estou elas colocando. não podem comer Depende, nada, né? Se sim ou se nada não. que não seja fonte de proteína, porque isso não é uma refeição adequada. E isso é um grande erro, né. Então, não está errado o seu lanche ser uma fruta. Se você, com uma fruta, se sente saciado, não há por que você sair correndo atrás de uma proteína para complementar este lanche. Se você, ao comer uma fruta, percebe que não tem saciedade, então, na verdade, você não está comendo nem a quantidade que você precisa para saciar e talvez você possa colocar outros alimentos que tragam maior saciedade. Dentre os alimentos que trazem maior saciedade, nós temos fibra e nós temos proteína. A fruta, ela Eu tem ia falar fibra. isso Eu agora. prefiro É. uma fruta Eu com até mostrei fibra. meu caqui por isso, né, porque eu vou comer ele Tem com fibra. casca. Exato, com Com casca. casca inteira. Exato. Com fibra. É É. por isso que eu Eu falei assim, a fruta, se sim ou não isolada, depende. Né? Da Então, depende pessoa, de né, mas cada não é caso. proibido, não é uma regra proibida à humanidade. Exato, por isso que eu falei, foi ótimo você trazer, porque eu acho que Uhum. existem situações, estratégias para diferentes objetivos, para diferentes pessoas. Então, o momento da fruta sozinho vai existir para quem?
né? Em qual Exato. etapa dessa busca de objetivo, É como que eu você acho que se às vezes tem encontra, uma né? distorção, assim, sabe, as pessoas às vezes não querem comer um caqui, porque acham que o caqui vai gerar um pico glicêmico e preferem tomar um iogurte proteico, por E exemplo, a né, que é um Aham, alimento processado, banana não né. pode, né, também, exatamente. né, É. então virou Então, isso assim, também. eu não trocaria um caqui, que é uma coisa da natureza, por um iogurte proteico que foi teve que passar por um industrializado ali, por um processamento, né. Eu prefiro comer o meu caqui e de repente Olha, pensar na proteína daqui a um tempo, pensar em uma dose atualmente de whey, o sei caqui lá. está sendo minha sobremesa atualmente, Eu assim, amo, nas eu amo. últimas semanas, né, pela época, então eu estou É, aproveitando, porque a época é tão curtinha, né, é daqui a pouco curta acaba É. o caqui. Daqui a pouco não tem mais demais. caqui. E o que você Paixão. trouxe, ideia, por exemplo, um iogurte, que não é um iogurte, normalmente as pessoas utilizam-se de uma bebida láctea com adição de Exato, proteína, ao invés de uma fruta. exato, Ela não é mais exato. sacietógena, a absorção dela é Não. muito mais rápida, E tem né, então carboidrato assim, tanto quanto tem a tem fruta, né. exatamente, exatamente, adicionada, né. Então eu acho que É, essas questões e eu trouxe isso aqui, porque recentemente, quando eu abro lives para falar sobre qualquer assunto, não tem uma live que não tenha uma pergunta assim: "À tarde, sinto muita fome. Gosto de fruta. O que tenho que colocar junto? Um ovo? Tenho que colocar carne? Obrigatoriamente preciso pôr", porque as pessoas estão com medo de simplesmente comer uma fruta, né. sim. Existiu uma outra Muito abordagem recente, terrorismo, né. né, exato, que você não pode comer fruta pela manhã, não coma fruta pela manhã. A Aonde? pior coisa que você pode fazer saiu, tem Essa eu não tá vi. rodando, Essa eu baseado perdi, num essa eu livro, perdi. né, em que você Tem não uma pode comer um preguiça mamão dessas com coisas. aveia, gente. E você Essa eu pode perdi. comer mamão com aveia, inclusive coma, né. Por favor, pode comer mamão com aveia no seu café da manhã. Então é Aliás, por antes eu isso que comi eu acho que é ontem eu comi um importante. mamão com aveia antes de dormir, é fantástico. Exato, então, por isso que eu acho que a gente precisa, né, tem muita gente que nos ouve, e grande parte das pessoas que nos ouve não são profissionais da saúde, eles não conseguem contextualizar da forma como a gente conseguiria contextualizar no sentido de, o que que ela está buscando, ela tem saciedade ou não? Muitas vezes o que a gente fala, por sermos profissionais, é levado à risca, na ponta da caneta, sabe, então, é isso, tem que ter isso, mais isso, senão não é uma boa refeição. Poxa, ouça, se você come um caqui e por conta da quantidade de fibra, de água, da palatabilidade do caqui, você sente saciedade depois, para que pôr outra coisa se o seu próprio corpo diz que você não tem mais fome, né? Você tem um impacto aí em entrega energética sem a necessidade dela. E a grande questão que eu quis levantar aqui, um alerta, é ao carboidrato. As pessoas permanecem com medo de Com carboidrato fobia, né, e de as carboidratos. e as pessoas que eu falei mais velhas, né, que são as pessoas que passaram pela era do terrorismo do carboidrato, né, porque nossa geração passou por essa era do Nossa terrorismo do senhora, carboidrato. até E hoje aí passamos. exato, e aí E isso essa traz um impacto negativo para essa pessoa que começou a treinar. A gente sabe que uma das melhores fontes de energia para um treino é o carboidrato, que a gente precisa de carboidrato em quantidade suficiente para manutenção de massa muscular, a gente precisa de carboidrato em quantidade suficiente para ganho de massa muscular. Muitas vezes, para ganho, a gente precisa de uma quantidade até maior do que a gente consegue consumir, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Se a gente está falando que um dos principais impactos do climatério é a falta de capacidade de manutenção de massa magra e a falta de capacidade de produção de massa magra, o carboidrato precisa ser tratado como o que ele é, um macronutriente É bem-vindo importante. para essa E mulher, assim, é né, Rô, eu acho que o importante. que acontece na maior parte das pessoas é que existe um desequilíbrio na distribuição desses macronutrientes, né. Ela acaba optando por carboidratos de muito má qualidade, aí tem um consumo de carboidrato muito alto e uma baixa ingestão proteica. Então cabe a nós trazer esses carboidratos de boa qualidade e equilibrar a ingestão proteica em relação ao carboidrato. E até você me lembrou de uma coisa, que tem alguns estudos com mulheres na menopausa, que mostram que a relação carboidrato-proteína deveria ser de 2:1, 2 de carboidrato para 1 de proteína. Então, se eu como 20 gramas de proteína na refeição, eu tenho que comer 40 gramas de 40 de carboidrato na carboidrato. refeição, Uhum. né. Então, não é a gente está falando para não comer carboidrato em hipótese Muito pelo alguma, contrário, né. Ela precisa comer mais, né. Se na ela come verdade, 20 exato. de proteína distribuir também. A gente fala tanto sobre distribuição de ao proteína, longo do dia, é é. distribuir o carboidrato ao longo do dia, e aí você não tem os impactos que são ditos, a insulina, a índice glicêmico, não, você distribui junto com outras refeições. E uma outra coisa também que eu queria, falar aqui, que eu acho importante, uma das queixas da mulher no climatério, na perimenopausa, é flacidez. E aí a pessoa não sabe que ela está ficando muito flácida, é porque ela não come carboidrato e não tem como, né, o glicogênio muscular ser formado sem carboidrato. E aí você fica flácida mesmo, a gente já tem uma perda,
na produção de colágeno. A gente já tem aí um início de perda de massa magra, uma dificuldade de ganho. Se você ainda não consome esse carboidrato adequadamente, você vai ficar mais flácida ainda. Então, é um ponto importante, assim, não colocar a flacidez como um destino do climatério. A flacidez é também um resultado de inadequações aí dos macronutrientes ao longo do dia, né? Inclusive de consumo de carboidrato de alto índice glicêmico processado, né? Porque aí gera um desequilíbrio ali na derme, né? De glicosaminoglicanas, proteoglicanas, que vai deixando essa pele mais flácida. Então, que é a glicação, né, desse tecido. Então, Boa, quanto você mais gosta de carboidrato processado, carboidratos, é boa dessa. pior. Quanto mais carboidrato processado, pior, né? Então, assim, equilibrar o consumo de carboidrato em relação à proteína é muito importante, desde que sejam os carboidratos de verdade. Selvagens. A Lê adotou meus Eu amei selvagens, isso, né, Lê? selvagem. Mas é porque a Duda, minha filha, ela fala, mãe, você tem uma fixação pela selva. Tudo que você vai me explicar, você fala da selva. Eu falei, filha, mas a gente veio de lá. Se a gente respeitar a nossa natureza, é mais fácil, né, da gente conseguir alcançar. E aí é isso, tipo, você encontraria na selva esse alimento? Não, então não sei, tá um pouco duvidoso aí pra mim, né? Desculpa. Quando eu vi a primeira vez uma árvore de caqui, foi lá em Milão, a coisa mais... Vocês já viram a árvore de caqui? Não. Gente, ela é gigantesca, gigante, e estava cheia de caqui, a coisa mais... Nossa, eu ia ficar lá debaixo. Não, deixa eu te falar, e aí era uma árvore que ficava dentro de um condomínio, e na época da pandemia a gente ia treinar na casa do professor, porque a academia estava fechada. E aí a gente chegou nesse prédio lá em Milão, essa árvore maravilhosa, eu falava assim para o Felipe, Felipe, não vai cair nenhum caqui na piscina. Meu Deus. Gente, mas não Pega uma vai dar vassoura. pauzinho aqui, ó. Gente, é a coisa mais linda do mundo. É grande, é uma árvore robusta e estava toda cheia de caqui. Que delícia. Fala pra gente, né? O que você ouviu sobre sono no American College, que você acabou de chegar? Teve várias palestras sobre sono, sobre ritmo circadiano, a importância do sono no atleta, a importância do sono para a vida e tudo mais, né? E tudo voltado nisso que a gente está conversando, né? De você ter um ritmo adequado, de organizar os horários de refeição, de organizar os horários, ter um horário fixo para dormir, um horário fixo para acordar, horário de treino, né? Tudo isso é muito importante. Mas uma das palestras que me chamou muita atenção foi de uma pesquisadora que ela falou sobre as estratégias práticas para ter um bom sono. Além da higiene do sono, ela falou de algumas coisas relacionadas à nutrição. E uma das coisas que ela falou é que a melatonina não é um hormônio do sono. A melatonina é um hormônio do jet lag, né? Que a melatonina, ela fala que a melatonina é um hormônio para ajudar a regular o sono disrupto. Então, se você foi para um lugar que está 5 horas a mais, você vai usar a melatonina para regular esse sono, esse ciclo circadiano que está em disrupção. Sei lá se existe essa palavra, mas está disrupto. Que não é melatonina, não é um hormônio, não é um suplemento, na verdade, para você tomar todos os dias para ajustar o sono. Porque ele não é dessa forma que a gente consegue ajustar o sono, com essa melatonina exógena. A gente ajusta o sono através dos hábitos de higiene do sono, da prática de exercício, do consumo alimentar adequado, especialmente na ingestão de proteínas no sono, né, com carboidratos de baixo índice glicêmico. Então é importante falar isso, porque as pessoas acham que, não durmo direito, aí não faz higiene de sono nenhuma, não cuida de nada, toma melatonina. Resolveu. Ideia. Ela mencionou sobre o uso, pensando aqui fisiologicamente, melatonina para a disruptura do sono, e aí a gente entraria com ela em situações de jet lag. Então, eu não sei se ela mencionou lá ou se a gente pode construir alguma coisa aqui, também a gente está construindo, tá, gente? Se eu tenho uma paciente que chegou no consultório, tipo uma Ana, que está com dificuldade de adequar o horário do sono, que foi uma pessoa que sempre dormiu muito tarde, então, eu durmo meia-noite, 1 hora. Se a gente colocar melatonina aí para ser um suplemento ali às 9 horas da noite para ajudar ela a antecipar esse sono, pode ser? Foi mencionado ou não foi mencionado? Ela fala, porque na verdade, cada um de nós, porque você tem as pessoas mais, tem um cronotipo. Então, tem pessoas que têm um cronotipo mais noturno e tem pessoas que têm um cronotipo mais matutino. Se você tentar adiantar essa pessoa, pode ser que você piore o ciclo biológico dela. Então, o ideal é respeitar o cronotipo de cada um de nós, né? Porque talvez, teoricamente, a síntese de melatonina seria endogenamente por volta de 10 horas da noite, mas nem todo mundo é assim, né? Então, pode ser que essa pessoa que é mais noturna, que ela sintetize melatonina um pouco mais tarde, 11 horas, meia-noite, e também vai acordar um pouco mais tarde, talvez. O problema é se ela dormir muito tarde, acorda cedo, e isso prejudica a qualidade de vida dela, esse é o prejudicial, né? O prejudicial é quando ela não tem um ciclo do sono adequado e ela dorme numa quantidade ou numa qualidade, principalmente, né? Se fala principalmente da qualidade, que compromete o ritmo de vida dela. Agora, se ela dorme meia-noite, acorda às 6 da manhã e tá tudo certo, não tem por que a gente mexer nisso, porque é o cronotipo dela.
É como ela se comporta perante a vida. Só deixando claro aqui, lembra do não que as pessoas ouvem e daí vira uma regra. O cronotipo não envolve dormir 2h. Não tem esse Não, cronotipo. pelo amor de Né, Deus, ainda dormir ao longo da noite, né, por ainda favor. pegar no sono enquanto é noite, de Exato, preferência. exatamente, É, só exatamente. para O deixar claro. cronotipo é a gente é aquelas pessoas que funcionam melhor durante a noite e aquelas que funcionam melhor durante o Melhor dia. durante o O dia. funcionar melhor durante a noite não quer dizer que a gente tenha que exatamente o que você falou, ir Você não vai dormir adentrar a de madrugada, madrugada. né, se isso está De acontecendo madrugada. precisa regularizar. Isso. Isso, é isso. Mas antecipar os horários de sono talvez não seja uma estratégia. Agora, se aquela pessoa, ela é mais matutina e ela tá indo dormir mais tarde por conta de um E não trabalho, do consegue pegar estresse, no sono. e não consegue pegar no sono, aí você precisa gostar, aí eu preciso trazer ela para É que cá. eu acho que fica claro, né, que o que ela traz é que é uma ação pontual e não Não, recorrente, né. exatamente, Você Trouxe não esse tem que episódio. É, exato, por eu isso que eu falei entendi que sua foi pergunta, Lê, do tempo. tipo, será que a gente não pode usar 15 dias e ver, né, É, para tem ajudar nesse e-mail. momento pontualmente agudo? ok, É, Aham, sim, pontualmente. sim. pontualmente ok. Gente, dá pra gente Que ficar aqui mais delícia, né? 32 horas? Dá. Maravilhoso. A gente gostaria? Gostaria. Inclusive, quando a gente fecha a câmera, a gente continua por 1 hora aqui. Eu vou dar essa sugestão para deixarem gravando, para a gente dividir mais informação com vocês. Mas a Ô, Rô, gente deixa está eu só te falar chegando ao uma fim. coisa antes de você terminar, Fala, que ela falou uma coisa claro. que tem muito a ver com você, que é a terapia do comportamento cognitivo, Ah, que terapia é uma das minhas cognitiva comportamental. comportamental, é isso, Cognitive Isso. Behavioral Therapy, essa mesmo, TCC. terapia Uhum. ela chamou de CBTI, porque eu tô bem Ah, coiando aqui não, de então é a propaganda. terapia behavioral Cognitive Behavior comportamental. e behavioral, isso, comportamental. Isso, E ela fala muito que essa é uma das melhores estratégias para cuidar da insônia, por da exemplo, insônia. É. né, da insônia. Eu achei super, falei: "Nossa, tem tudo a ver com a Roberta isso, tem tudo a ver com o que ela fala". Roberta Você isso tudo. sabe que eu falo isso desde que eu, né, me formei em nutrição. E quando eu falava sobre isso com os meus pacientes, os pacientes respondiam assim: "Nossa, eu adoro esse seu atendimento holístico". E não tem nada de holístico, né, porque é Nada, científico. pura ciência, gente, que doideira. E eu falava: "Tudo bem, se isso é bom para você, para mim tá tudo Tá certo bom, ser é chamado assim". holístico, Não tem problema, não tem é problema. holístico. Muito bom. Ai, ai. Ou seja, a gente tem muitas estratégias para a Ana que podem ser utilizadas, que podem levar a Ana ao sucesso. Eu espero que se você tenha se identificado aí com a Ana do outro lado, você também possa aproveitar essas valiosas informações que a Andréia trouxe aqui para a gente com tanta generosidade. Déia, muito obrigada mais uma Eu vez que por estar agradeço, conosco. adoro vocês. No próximo episódio, vamos continuar acompanhando a Ana e vamos entender o papel fundamental que vitaminas e minerais possuem para manter a saúde e o metabolismo, e como deficiências ou quantidades abaixo do necessário podem diminuir nossa qualidade de vida e dificultar a plena manifestação da saúde em seus muitos aspectos. Querido ouvinte, eu espero que você tenha aproveitado e fique muito à vontade para compartilhar este episódio com outras pessoas. Caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência 5 estrelas, e agora com um like aqui nesse vídeo. E esperamos vocês no próximo episódio, repleto de valiosos ensinamentos. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Beijo, Beta, beijo, Déia, beijo a todos os ouvintes. Tchau, tchau. Beijo, Alê, beijo, Déia, beijo a todos vocês e até a próxima.